Bom dia a vocês. Estamos em manhã bonita para nós. Como a gente vai ser lembrado aqui, bonita porque foi feia para alguém. A essa hora ele já estava na cruz. A essa hora ele já estava na cruz, sofrendo angústias pelo seu pecado e pelo meu pecado. Então, para nós é um dia lindo. Para nós é um dia de grande descanso, deleite. Ainda mais num lugar como esse, tão gostoso. Mas por causa daquele que foi morto, que padeceu em nosso lugar. Nessa manhã nós estudaremos um pouco acerca da obra de Cristo quanto à sua humilhação, a maneira como ele foi morto, humilhado em nosso lugar. E amanhã e depois a gente estuda um pouco sobre a sua ressurreição, tá bom? Então eu disse ontem que nós iríamos focar nos dois grandes atos que foram o ápice da sua obra redentora, sua morte e ressurreição. Não poderia ser diferente na primeira temporada de Páscoa, aqui do PV Caldas. Mas eu achei que seria prudente gastarmos um tempo hoje sobre cruz, sobre a sua humilhação, e amanhã falaremos sobre ressurreição e no domingo pela manhã também, tá bom? Então eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Na verdade nós vamos ler, eu vou fazer o seguinte, eu não vou expor esse capítulo todo, eu vou começar no capítulo 52, verso 13, vou explicar esse poema, um pouquinho, a estrutura dele, logo no começo da mensagem, mas eu vou focar apenas em uma estrofe. Esse trecho é chamado pelos especialistas de o quarto cântico do servo. Em Isaías existem alguns cânticos sobre o servo, o servo, e aí esse é o quarto e é o mais famoso deles. E nesse quarto cântico a gente tem poesia muito bem amarradinha, muito bem feita em hebraico, e com algumas coisas bem interessantes. Eu vou ressaltar apenas algumas que eu acho mais significativas e fáceis de serem entendidas. Mas eu vou expor apenas uma parte, tá bom? Esse é um texto tão rico, há tanta discussão histórica, que dava para a gente falar não só esse final de semana, dava para a gente ficar aqui a semana seguinte. Tem muitos livros sobre Isaías 53. É um dos textos que a gente melhor conhece sobre o próprio profeta Isaías, né? Se eu fosse perguntar assim, quantos textos de Isaías você lembra? Um dos que vem primeiro à nossa mente é Isaías 53, porque ele é riquíssimo. Então eu resolvi pegar apenas uma das estrofes desse hino, mas eu queria que você ouvisse o hino todo, tá bom? O cântico todo. 52:13 até o final do 53. Escute a leitura, por favor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma com oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu quero estudar com vocês, principalmente, os versos 7 a 9, tá bom? Então a gente vai olhar algumas aplicações importantes, tiradas do entendimento desses 3 versos, 7 a 9. Vamos orar mais uma vez? Pedir que Deus nos abençoe. Senhor, estamos diante de um texto precioso da Tua Palavra, tão rico, trabalhado no Novo Testamento, um texto que já foi alvo de tanta discussão e tanto estudo por parte de homens capazes no entendimento da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender um pouco da riqueza desse texto nesta manhã. Ajuda-me, Senhor, e tira as minhas limitações como empecilhos, para que o Teu povo ouça a Tua Palavra e se deleite na obra maravilhosa do Salvador Jesus Cristo. Pedimos que nesta manhã sejamos novamente renovados em nosso encanto pelo nosso Redentor. Sejamos mais uma vez desafiados a amá-lo mais, a imitá-lo adequadamente. Essa é a nossa oração, em nome dele. Amém. Então nós vamos estudar um trecho desse 4º cântico do servo em Isaías. Só para vocês entenderem, esses cânticos aparecem a partir do capítulo 40. Então no 42 tem um cântico, no 49 tem outro, no 50 tem outro. E esse é o mais conhecido, do capítulo 53. Todos enfatizam a figura do servo. E curiosamente esse servo, ele tem uma certa aplicabilidade a Israel, como sendo o povo que deveria agir em nome do Senhor para o bem-estar das nações. Mas no capítulo 53 em especial, aquilo que era aplicado a Israel ganha uma característica mais focada em uma pessoa, que era o Messias aguardado. Então, embora servo seja um título atribuído ao povo de Deus, a gente vai perceber que ele é mais aplicável ao resgatador do povo de Deus, que é esse Messias que era aguardado, tá? E nós vamos então olhar para alguns aspectos da obra de Cristo, especialmente a sua humilhação, assumindo forma de servo. Tá? Lembra aquele texto famoso de Filipenses 2 que fala assim, que não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma humana, assumindo a forma de servo, isto é, a postura de servo, a posição de servo. É isso que ele vai é demonstrado de maneira tão vívida nesse texto. É provavelmente o texto mais rico para explicar o que é esse assumir forma de servo. É Isaías capítulo 53, que também é trabalhado em lugares do Novo Testamento, tá? Então, antes de estudar a nossa passagem, que são os versos 7 a 9, eu quero explicar um pouquinho desse cântico de maneira geral, para você compreender como é que ele foi feito belamente. É uma poesia bem construída. Primeiro que ele é composto de 5 estrofes, e as 5 estrofes, elas funcionam como aquilo que a gente chama em estudo de literatura, de quiasmo. Isto é, ela começa com uma parte que ela termina, depois no meio tem uma segunda que faz paralelo com uma outra, e no centro tem, digamos assim, o foco principal do cântico. Então ela tem 5 estrofes de 3 versos. Do 52 de 13 a 15 é o primeiro verso. Do 53 de 1 a 3 é o segundo verso.
Do 53, do 4 a 6 é o terceiro verso. O 7 a 9, que é o que a gente vai estudar, é o quarto verso. E o 10 a 12 de 53 é o quinto verso. Então ela é muito bem amarradinha, né? É uma música que tem métrica bem certinha. E além de ter métrica, os temas das estrofes estão amarrados. Então imagina, a primeira estrofe e a quinta estrofe falam da exaltação desse servo. Esse servo vai ser exaltado, vai triunfar, vai ser vitorioso. A segunda e a quarta estrofes falam sobre a rejeição e o sofrimento do servo. E a estrofe central apresenta por que ele sofre. Tá? Então assim, a poesia é amarrada de uma maneira muito bonita. De tal forma que quem a construiu não só usou uma linguagem bem bela, bem trabalhada, mas colocou estrofes que fazem, digamos assim, uma forma espelhada. Primeiro e último falam do mesmo tema, segunda e quarta falam do mesmo tema, e o terceiro apresenta a razão de todo esse sofrimento, dele ser chamado de um servo sofredor. Então, essa é a estrutura desse cântico. Tá? Como eu disse, como a gente não pode estudá-lo inteiro, a gente vai estudar um pedacinho hoje para a gente ter um gostinho sobre a riqueza e por que esse texto é tão amado na tradição cristã. Como é que esse texto é sempre bastante retratado. Eu disse um pouquinho sobre a identidade desse servo, mas deixa eu explorar um pouco mais. Quando os cânticos do servo falam para Israel, por exemplo, o capítulo 49 fala que esse servo deveria ser a luz para os gentios. Era esperado que Israel fosse missiológico na sua orientação. Pensasse que o seu contato com as nações sempre fosse de transmitir a luz do Senhor. Mas a história do Antigo Testamento, se você conhece ela um pouco, você sabe que Israel pisou no tomate muitas vezes. Né? Não foi missiológico do jeito que deveria ser. Acabou sendo muito mais influenciado pelas nações do que influente sobre elas. Então, olha que curioso, ao mesmo tempo que há uma aplicação a Israel, o servo do capítulo 53 é um indivíduo, não é uma nação, é um indivíduo. E ele é o servo que vai substituir o outro servo, que não fez o papel dele adequadamente. Esse servo do 53, ele vai ser aquele que realiza o que Israel nunca conseguiu fazer em relação às nações. Tá? E isso através da sua morte expiatória. Então, ontem eu li um texto que era só para preparar a gente para a palestra de hoje, né? Para a exposição de hoje. Por quê? O texto que eu li ontem, a gente vai voltar nele mais adiante na mensagem, é o texto que fala sobre Filipe evangelizando o eunuco. Né? E quando Filipe evangeliza o eunuco, a pergunta do eunuco é chave. Quem é esse? A identidade do servo é primordial. Quem é esse aqui? E aí Filipe vai dizer, a partir desse verso, vai dizer, esse aqui é Jesus Cristo. E aí anuncia isso em toda a Escritura. Tá? Então, eu queria que você não só respondesse de bate-pronto. É claro que é Jesus, pastor. A gente já sabe, você teve o privilégio de aprender isso na igreja. Mas eu quero que você compreenda a relação disso com o fato de Israel ter sido chamado de servo. Por que Israel é chamado de servo? Entenda, a linguagem de servo faz todo sentido para Israel. Porque servo é aquele que se coloca debaixo de outros. Normalmente para pagamento de dívida, no contexto de escravidão, no mundo antigo, escravidão não era primordialmente racial. Escravidão acontecia para pagamento de dívida. Quando eu era escravo, ele tinha que pagar a dívida. Por isso que ele se colocava como servo. Até que ele quitasse a sua dívida. Então, quando vai apresentar o Messias como servo sofredor, a gente tem duas lições preciosas. A primeira é, esse Messias vem mediar o conhecimento de Deus para os demais, coisa que o primeiro Israel não fez. E segundo, ele tem que assumir a dívida, é por isso que ele é servo. Ele tem que assumir a dívida e pagar essa dívida para que seja abençoador e obtenha libertação. Entendeu? Então, ele tem que ser servo, porque libertação só vem mediante pagamento de dívida. E o servo aqui, servo agora entenda escravo. Não é só alguém assim,
muito solícito. É mais do que isso, é mais intenso do que isso. É o escravo, é o que trabalha debaixo de um senhor. Essa é a identidade então do servo sofredor. Ele substitui a Israel naquilo que Israel não conseguiu fazê-lo. E também paga pela dívida do próprio Israel para que obtenha libertação. E tudo isso por meio da sua morte vicária. Né? Então eu falei que os versos 4 a 6 são a estrofe central. E ali deixa bem claro do porquê que esse servo sofreu. O texto fala assim, que foi por causa dos nossos pecados. Foi traspassado pelas nossas transgressões. Moído pelas nossas iniquidades. Né? No versículo 6 fala, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O tempo todo a ênfase é essa. Mas por que esse servo está sofrendo? É por nossa causa. Esse servo está sofrendo por causa dos nossos pecados. Então, ele faz uma expiação substitutiva, isto é, ele cobre os pecados de outros. E ele faz isso em lugar do seu povo. Tá? Então a gente vai explorar um pouco disso, não muito, porque eu não vou me deter na terceira estrofe. Eu quero me deter na quarta e eu vou explicar por quê. Agora vem aqui o esbocinho de tudo mais que segue até o final da nossa fala nesta manhã. Eu quero fazer 3 coisas com vocês. Eu quero primeiro que você enxergue comigo, nos versos 7, 8 e 9, que Isaías está construindo a ideia de que existe uma intensificação da humilhação desse servo, como espécie de estágios, degraus descendentes ou decadentes. Esse servo vai sendo cada vez mais amassado, né? Numa degradação crescente, tá? Numa humilhação crescente. Então a primeira coisa que a gente vai ver são os estágios decadentes da humilhação de Cristo. E isso que a gente vê na obra de Jesus Cristo é o cumprimento do que Isaías já tinha descrito nessa quarta estrofe, versos 7 a 9. Então a gente vai ver que aquilo que acontece nos evangelhos é o cumprimento exatamente do que Isaías prevê nesse famoso cântico. Segunda coisa que a gente vai fazer nessa fala desta manhã, nessa palestra, é como é que o servo reage diante dessa humilhação. Que ele é humilhado é fato. E qual é a postura dele? Né? E a gente vai ver a sua reação submissa face esta injusta humilhação. E por último, em terceiro lugar, a gente vai olhar para a forma como a obra do servo tanto transforma-nos perante Deus, como transforma-nos perante o mundo. Isto é, tanto nos muda na relação com Deus, quanto também causa mudança na maneira como a gente agora tem que se relacionar com outras pessoas. Tá? Então essa vai ser a nossa parte final, onde a gente vai gastar mais algum tempo aplicando e vendo como o Novo Testamento trabalha essa passagem que a gente está estudando aqui. Ok? Então, 3 coisas. Os estágios da humilhação, depois a reação submissa do servo e por último, como isso nos transforma em servos. Esses são os 3 pontos que eu vou apresentar até o final da minha fala. Vamos lá. Então vamos começar com os estágios da humilhação. Presta atenção. Eu disse que o cântico é estruturado de tal forma que a segunda e a quarta estrofes falam de sofrimento. Eu falei, a primeira e a quinta são paralelas, a segunda e a quarta, e tem a terceira que é central. Então, a segunda, que são os versos 1 até o 3 do capítulo 53, apresenta já o servo como sendo desprezível. É dessa passagem que a gente tira a ideia de que havia alguma feiura decorrente desta humilhação. Você já ouviu talvez pastores expondo sobre isso. O texto não deixa claro se essa feiura era próprio da humanidade que Cristo assumiu, se ele era feio por natureza, vamos dizer assim. Mas eu creio que seja mais fácil a gente dizer que essa feiura, não havia nele formosura, tem a ver com o desgaste, com o sofrimento, com o peso do pecado sobre ele. Tem uma dica interessante nos evangelhos, quando Jesus, lá em João 8, fala assim que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí a reação dos contemporâneos de Jesus é,
Como assim antes que Abraão existisse? Você não tem nem 50 anos, está dizendo que Abraão viu o seu dia? Abraão, falar para um homem que não tinha 33, que ele não tinha chegado nos 50, pode ser que seja um indício de que ele era mais desgastado do que o normal. A gente não diria para Jesus Cristo, nossa, nem parece, está jovem. Ele provavelmente não parecia jovem. É bem possível que sua aparência fosse de um homem desgastado por causa do seu pecado e por causa do meu pecado. Isto é, um homem que sabe o que é padecer. Então a segunda estrofe, que já fala de sofrimento, mostra como ele é desprezado dos homens. Ele é desprezado por causa da sua feiura, por causa do desgaste que ele recebeu. A estrofe que a gente vai estudar, que são os versos 7 até o 9, voltam no tempo de sofrimento, mas expandem. Falam muito mais do que só esse desprezo, esse jeito assim de não ter vontade de estar com Jesus. Porque a primeira menção ao sofrimento é assim, os homens o desprezam, não querem ficar com ele. É engraçado porque a gente tem uma visão tão romântica de Jesus, de que se Jesus aparecesse aqui, todos nós gostaríamos de ficar com ele, bater um papo com Jesus. Mas a verdade é que Jesus atraía multidões só quando fazia milagre. Quando ele os confrontava, até os discípulos já não andavam mais com ele. João capítulo 6. Jesus não era uma companhia agradável, você me entende? Não era assim, ai que delícia ficar com Jesus. Chego lá perto dele, ele expõe meus pecados, é tão gostoso. Claro que não é bom. Claro que não é bom. É lógico, Se pensava bobagem, ele falava assim, por que arrazoais em vosso coração? Ele lê meus pensamentos, cara. Você lembra? É verdade. Até os homens que se achavam os mais puros, ficavam irados com Jesus, que é como se ele botasse no telão momentaneamente o que eles tinham pensado. Então assim, ficar diante de Jesus não era assim leve, não era agradável. Por isso que Isaías diz assim, esse homem, ele causava repulsa, as pessoas queriam distância dele. Então isso é parte do sofrimento. O Salvador era homem como nós, sabe? Ele precisava de gente junto dele na hora do sofrimento, mas até os discípulos dele picaram fumo na hora que ele ia para a cruz. Você sabe disso. Então assim, isso é parte da angústia que ele sofreu, tá? O abandono no momento em que ele mais precisava. Ele mais precisava do seu apoio e do meu apoio. Mas distância. Mas aqui, na nossa quarta estrofe, a coisa é mais intensa. O sofrimento é mais vívido. Por quê? Presta atenção. No verso 7, fala que ele sofre. Vamos ler de novo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. A ideia é de que amassado, ele sofreu, ele teve angústias. O verso 8 fala que ele morre. Olha só. Por juízo opressor foi arrebatado. Na metade do verso 8. Foi cortado da terra dos viventes. Foi ele ferido. Então o 8 fala de morte. E o 9 fala que ele foi sepultado. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Olha que interessante. No verso 7 a gente tem sofrimento. No 8 a gente tem morte. No 9 a gente tem sepultamento. Em estudos sobre a obra de Cristo, a gente chama esses 3 de estágios da humilhação. É como se fosse uma decadente. Ele sofre, morre e é sepultado. Talvez para você sepultado não seja uma coisa tão ruim assim, mas eu quero que você entenda que é o sinônimo de ter sucumbido à morte. É o estágio mais humilhado, é a prova de que você é um mero mortal. Tu és pó e ao pó voltarás. É prova do castigo do pecado na Escritura. Então quando eu falo de sofrimento, morte e sepultamento, entenda que Isaías está descrevendo uma intensificação dessa humilhação, tá? Essa sequência combina com estágios da humilhação que a gente estuda em teologia. A gente chama de os estágios da humilhação. Primeiro ele assume a forma de um homem, quando ele é concebido, não é? No ventre da virgem, ele é concebido. Esse é o primeiro estágio da sua humilhação, porque ele assume uma natureza humana caída. Ele não é um homem perfeito, sem doenças, sem fraquezas. Ele assume uma natureza humana frágil, que tem as mesmas consequências do pecado. Mesmo sem pecado, ele sofre as consequências do pecado.
colocando de maneira bem literal, o Salvador Jesus podia pegar gripe também, entende? Entenda isso. Nosso Salvador não era super-homem, tá? Ele era homem frágil como você e eu, sujeito às mesmas contaminações que você e eu. Então isso é o começo da sua humilhação, mas depois vem sofrimento, morte, sepultamento. São os estágios da sua humilhação. E eu quero agora brevemente estudar com vocês os estágios dessa humilhação, tá? Mostrar como são uma descendente, onde cada estágio conduz o Salvador a uma humilhação mais profunda. Vamos começar com o sofrimento, que é a ideia do verso 7. O Novo Testamento vai mostrar para a gente que o seu sofrimento foi marcado por julgamentos injustos. Ele era o justo morrendo como injusto, não é? Isso aparece em vários lugares do Novo Testamento. Aquele homem que não devia sofrer, estava sofrendo. Enquanto todos os outros tinham o dever de sofrer pelos seus pecados, ele não tinha, e no entanto, ele sofre. O nosso texto no início do versículo 8, dessa ideia de que ele foi aprisionado. Quando fala assim, por juízo opressor foi arrebatado, é a ideia de que ele foi restringido, detido. Aqui o original pode significar essa ideia de que ele foi aprisionado. E quando fala assim, de sua linhagem, quem dela cogitou? É provável que o texto esteja se referindo tem duas possíveis interpretações aqui. Aqui é um texto difícil no original. Uma das possibilidades é, esse homem foi amaldiçoado porque ele não teve descendentes. E isso na cabeça judaica era sinônimo de que ele foi maldito de Deus. Mas eu comigo tenho a impressão de que a melhor interpretação seria que os seus contemporâneos não falaram favoravelmente a ele. Porque Jesus Cristo não veio com a missão de ter descendentes no sentido literal, biológico. Embora ele forme um novo povo, a sua missão aqui era vir padecer em lugar desse povo. E mesmo padecendo no lugar desse povo, não é curioso que ninguém vem em sua defesa? Isso é verdadeiro acerca do castigo de Jesus. Então foi um juízo opressor. Ele foi detido e nenhum dos seus contemporâneos vieram a seu favor. O Evangelho não registra ninguém dizendo que estou aqui para defender Jesus. Mas ninguém. Ele era o mais defensável de todos os homens. E ninguém apareceu em seu favor. Essa é a ideia do texto. Quem é que o considerou? Quem é que o defendeu? Quem é que veio em seu favor? Além do desprezo por aquilo que ele fez, aqui a gente vê o desprezo depois de ser injustamente julgado. Então eu quero que você compreenda que vários tipos de sofrimentos que nós temos, o Salvador sofreu em esfera muito maior, muito mais intensa, porque ele o fez substitutivamente. Se você fala assim, pastor, eu tenho sido injustiçado, você tem que lembrar do que significa ser injustiçado aos olhos do único que é justo, né? Se você fala assim, pastor, eu tenho sido desprezado pelos meus colegas, você se lembra de quem foi desprezado de forma impressionantemente surpreendente. Afinal de contas, era quem não devia ser desprezado. Era quem não devia ser colocado de lado. Então o sofrimento é o primeiro estágio. O segundo estágio é a sua morte, que leva essa humilhação um passo mais fundo, né? Como se não bastasse o sofrimento, ele é cortado da terra dos viventes. E lembre-se que Jesus Cristo não sofre apenas morte física. Lembra na época que saiu o filme Paixão de Cristo? Muita gente assistiu e falou assim, meu Deus, esse filme retrata o sofrimento de Jesus. Eu digo para você, não retrata. Porque ele pode mostrar sangue e chibatada à vontade. Isso é só sofrimento físico. O filme não consegue retratar o que mais angustia a nossa alma. E mais angustia a alma de um ser humano é ser abandonado pelo Pai. O filme não consegue retratar isso.
Eu quero que você compreenda que um ímpio pode assistir aquilo e falar, uau, esse Jesus de Nazaré sofreu muito, não é? Mas eu conheço também uma história em que um cara sofreu bastante e tal. Porque ele só pensa fisicamente. Mas para você entender, sofrer fisicamente não é o pior. Nós temos histórias de mártires que foram queimados vivos, que sofreram os piores tipos de sofrimento. E no entanto a alma deles está firme. Por quê? Porque eles não foram abandonados pelo Pai. Então eles suportaram sofrimentos terríveis, porque eles não suportaram o pior, porque não tiveram que suportar o pior dos sofrimentos. Então quando a gente fala de morte, não pense só assim em sangue esparramando para tudo quanto é lugar. Tem isso sim. Tem isso sim. Não estou negando que aquilo tudo não seja expressão de dor. Mas eu só quero lembrar você que ela é uma pequena expressão de dor. Ela é uma pequena expressão de dor. Cristo esteve sujeito ao abandono do Pai. O Deus meu, me desamparaste, é uma expressão do que significa experimentar morte eterna. O abandono da benevolência e do suporte e do apoio de Deus Pai. Por quê? Por causa do pecado do meu povo. Olha que interessante, o versículo 8 do nosso texto fala assim, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Percebe que o texto aqui está mostrando que ele não só morreu pelos pecados de homens, ele foi o substituto do meu povo. Lembra aquele povo que não foi servo do jeito que deveria ser? Foi por estes que ele morreu. Foi pelo povo que não foi servo como deveria ter sido. Então, aqui é a ideia de que a sua substituição foi em favor de um grupo específico, do meu povo. É por causa deles, eu vou atrás deles, é eles que eu quero resgatar. E fazê-los servos de fato, como eles não foram antes. Então, essa é a ideia que Isaías está retratando aqui. O Messias vem para socorrer e transformar o seu povo em servos genuínos. E tem mais um terceiro e último estágio dessa humilhação, que é o seu sepultamento. Verso 9, aponta para essa ideia, quando fala assim, designaram-lhe a sepultura com os perversos. Ele foi crucificado entre ladrões, você sabe disso, entre malfeitores, e estava para ser sepultado como um malfeitor. Mas alguém apareceu e ofereceu um sepulcro de gente nobre. É isso que a continuidade do texto vai dizer. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Não é curioso isso? A maneira como Isaías pintou essa profecia, e lá na frente você fala, cara, Isaías 53, ele morre entre ladrões, você fala, tem que ser sepultado entre ladrões, mas não, alguém aparece e fala assim, não, tem um sepulcro novinho, prontinho para ele, e ele é sepultado entre os ricos. Mais do que justo, porque não havia dolo algum em sua boca. Então assim, Isaías está pintando para a gente o que você lembra que aconteceu nos evangelhos. Você fala, é verdade, olha aqui, aconteceu essa troca aqui. Se ele foi morto entre malfeitores, mais justo era ser sepultado entre malfeitores. Mas ele não foi. Então o texto está evidenciando aqui que ele foi sepultado num lugar de honra para a cultura hebraica, não é? Para a cultura dos judeus. Mas um comentarista que eu li observou de maneira bem interessante. Ele falou assim, a atitude dos homens para com o servo foi de desonra, matá-lo entre os malfeitores, mas Deus o honrou, colocando numa sepultura que lhe era mais propícia. Ainda assim, estou te lembrando aquilo que eu falei antes, ser sepultado é ir para baixo, é sinônimo de humilhação, é voltar ao pó, e voltar ao pó era a punição do pecado. Então Jesus Cristo precisava experimentar isso. Deus Pai poupou dele ser corrompido, o seu corpo não sofreu o processo de apodrecimento, de putrefação, mas mesmo assim, ele foi sepultado como prova de que ele foi humilhado até o final. E por que era necessário toda essa humilhação? Sofrimento, morte, sepultamento.
Porque essa é a consequência de todo aquele que se exalta acima de Deus. Deus humilha o soberbo. Mas você fala assim, mas Jesus Cristo não era soberbo. Exatamente, mas você era. Como você era e ele assumiu o seu pecado, então ele precisou ser tratado como soberbo. Na Escritura, Deus sempre amassa o soberbo. Ele assumiu a postura de servo, porque ele assumiu o pecado de soberbos. E como Deus amassa o soberbo, ele precisou amassar o substituto dos soberbos. É aí que a gente vê como a cruz é assim, é o contrário do que deveria ser, não é? Ela é contra-intuitiva. Um homem que só falou o que é verdadeiro. Um homem que amou os seus até o fim. Um homem cuja boca não tinha dolo qualquer. Não falava nada indevido. É tratado como um malfeitor pelos homens. É abandonado pelo Pai e amassado como se fosse soberbo. Aquele que é manso e humilde de coração. Olha como a cruz é tão contra-intuitiva. A gente precisa ser lembrado disso. Quando a gente testifica do Evangelho de Jesus para as pessoas, a gente tem que entender que a reação normal das pessoas é: mas essa mensagem sua é muito estranha. É estranha mesmo. É totalmente contra-intuitiva. É totalmente estranha. Como é que um homem como esse faz isso? Ele não é mártir da paz. Ele é tratado com desonra porque ele assume a postura de soberbos. O lugar de soberbos. E qual é a sua reação? Como é que ele abraça esse lugar dos soberbos? Aí vem o segundo ensinamento do nosso texto, que é, ele assume com postura de servo submisso. Não é interessante que no versículo 7, ele usa a analogia do cordeiro, da ovelha? E olha por que é interessante, o verso 7 fala assim, ó, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Não é a primeira vez no cântico que ele se refere a uma ovelha. No verso 6 ele falou de ovelha. Olha o verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Então, a analogia de ovelha no verso 6 é para nós. No verso 7 é para ele. No verso 6 é defeito. No verso 7 é virtude. Você percebe? Ovelha no verso 6 é bicho tolo que se desvia do caminho do seu pastor. No verso 7 é bicho manso que se submete de maneira servil ao sofrimento. Olha que curioso, e eu estava estudando esse texto e era muito legal como eu que já preguei esse texto antes, estou sempre aprendendo. Um estudioso fez um comentário muito legal, ele falou assim, não é bonito como Isaías fez questão de dizer que nós somos ovelhas e ele é ovelha? Só que nós somos ovelhas no sentido negativo, né? E ele no positivo. Por quê? Ele assumiu a nossa natureza para transformá-la. Ele se fez ovelha como nós. Mas para mudar ovelhas desgarradas em ovelhas submissas. A mesma analogia para falar de algo positivo. Sabe, ovelha nem sempre é positivo, entenda isso. Nós estamos tão acostumados com a simbologia da ovelha, do cordeirinho como sendo bonitinho, como sendo dócil, que a gente perde de vista os seus defeitos, a sua ingenuidade. Jeremias, no seu capítulo 11, ele usa a figura, ele diz assim, eu era como ovelha, e ele está querendo dizer assim, eu recebi o sofrimento sem saber, aquela ideia de ingenuidade. A ovelha é tola. Uma vez, ouvindo uma pregação do pastor Tim Keller, ele falou assim que ele estava dirigindo pelas estradas na Inglaterra e ele estranhou demais ver ovelhas que estavam pastando assim, ou caminhando num penhasco e de repente cair. Ele falou, meu Deus, caiu. Depois ele vai aprender que isso não é incomum. Gato é um bicho esperto, né? Você joga para cima, ele cai. Ovelha não, ovelha é bicho tolo. Então quando a Escritura chama você de ovelha, ela não está fazendo um elogio. Tá? Não está.
Quando fala assim, nós éramos como ovelhas, não é elogio. Não é elogio. Está dizendo assim, bicho tolo. Tolo. Fica aí se desviando, o pastor tem que ir lá e trazer. Aí o pastor vai lá e traz. Só que quando ele é chamado de ovelha, é no sentido honroso e belo da ovelha. Ela vai ser tosquiada e ela não abre a sua boca. Não abre a sua boca. O Salvador faz isso. Ele assume uma postura submissa, porque Ele está transformando nossa natureza, fazendo-nos servos submissos. Ele mesmo sendo o exemplo máximo dessa submissão. Curiosamente, Deus nunca impediu o seu povo de clamar por socorro. Não é? Interessante isso. Em todo o Antigo Testamento, Deus sempre apreciou que o seu povo dissesse assim, Senhor, venha ao nosso socorro. Deus, inclusive, ensina o povo a fazer isso. É esperado que o povo faça isso. A oração é uma expressão disso. Nossa súplica por socorro, por libertação. Né? Os hebreus, quando oprimidos pelos egípcios, clamaram ao Senhor. E Deus ouviu o clamor deles. O salmista, quando era perseguido injustamente, clamava por libertação. Senhor, venha ao meu socorro. Aparece nos Salmos direto. Paulo, quando perseguido e solto às escondidas, exige que seja tratado com justiça. Exige uma reparação pública. Nada de, vamos soltá-lo quietinho aqui, porque a gente fez bobagem. Né? Com ele fala, nada disso, eu quero isso feito em tribunal, oficialmente. Nada de fazer aqui às escuras. E veja, nada disso é retratado como sendo negativo, nem a atitude dos hebreus, nem do salmista, nem de Paulo. No entanto, Cristo sofre calado, pois a ele, de maneira singular, não lhe é permitido suplicar por socorro. Essa é a única vez, em toda a história bíblica, em que um servo de Deus não pode suplicar por socorro. Entenda como aqui a gente está tratando de algo singular. De você nunca é pedido que você não clame por socorro. Nunca. Dele foi. Isso é inimitável. Tá? Inimitável. Ele foi alguém que precisou sofrer sem obter o socorro do seu pai. Não houve qualquer protesto. Engraçado, né? Porque Israel vivia protestando, não é? Murmurando quando sofria no deserto. Não é curioso? O servo, Israel, como nação, o tempo todo reclamando, Senhor, mas não tem água, o Senhor quer matar a gente de sede, é por isso que o Senhor trouxe para o deserto, não tem comida. Aí Deus vai lá e enche a pança dele, até sair pelos narinas, diz assim, de tanta carne. Vocês querem carne? Vou dar carne para vocês. O povo vivia reclamando, vivia protestando. O Senhor Jesus não protestou, nem a Herodes, nem a Caifás, nem a Pilatos, ou qualquer outro envolvido em sua crucificação. Ele foi aprisionado injustamente, mas ele teve uma atitude humilde. Tem uma coisa bem curiosa aqui no versículo 8. O texto fala assim, por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, versículo 7 fala, ele foi oprimido e humilhado. E aí o 8 fala, por juízo o opressor foi arrebatado. A ideia é de que você foi humilhado em juízo. Essa é uma possível, inclusive, tradução. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, traduz esse trecho por sofreu humilhação no seu juízo. E é curioso que a gente tem essas duas possibilidades de um texto destacar humilhação, enquanto o outro texto destaca humildade. E eu quero tirar uma lição importante aqui. Quando as pessoas estão tentando traduzir termos, às vezes elas pegam uma ideia, um campo semântico que parece o outro, mas não é exatamente idêntico. E eu acho que a gente tem uma lição interessante aqui nesse esforço dos tradutores, que é assim, humilhação e humildade são duas palavras que têm a mesma raiz, mas que para nós significam coisas totalmente diferentes. Se eu falasse assim, você gostaria de ser humilhado? Você diria, claro que não, pastor. Quem quer ser humilhado? Mas você gostaria de ter humildade? Pastor, peço isso a Deus todo dia. É curioso que a gente quer humildade, mas não quer humilhação.
E elas vêm da mesma raiz. Eu creio que tem algo significativo para a gente aprender sobre isso. Que é o seguinte: neste mundo, homens podem ser humilhados e não serem feitos humildes. Isso acontece com muitos ímpios. Mas, agora vem a lição para você. Não dá para ser humilde sem ser humilhado. Humildade não vem mediante vida mansa e tranquila. Humildade é forjada em meio a uma vida de humilhação. Deus faz a gente mais dependente dele quando a gente é amassado por ele. Eu quero que você aprenda isso. Quando você orar ao Senhor pedindo humildade, entenda que isso virá mediante alguns dissabores. Faz parte do processo educativo. Faz parte da pedagogia divina, tá? Porque nós não vivemos uma vida mansa e tranquila, sem nenhum tropeço, sem nenhum entrave, e somos exemplarmente humildes. Pelo contrário, frequentemente vida mansa e tranquila faz a gente assumir que sempre tem que ser assim. Isso não é sinal de humildade. Tanto é que quando essas coisas nos são tiradas, a gente fica bravo que só. Fica muito bravo. É sinal de soberba, não de humildade. Deus utiliza a humilhação dos seus servos para revelar a humildade. Lembra Paulo? Paulo teve uma visão maravilhosa e disse assim: para que não me ensoberbecesse, Deus colocou um espinho na carne. E eu queria tanto que esse espinho saísse. Ele fala: orei 3 vezes. Mas o Senhor falou: não, minha graça te basta. Aí ele entendeu. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Ele entendeu que a humildade seria produzida nele à medida que ele fosse humilhado. Não é diferente com a gente. Deus molda o seu caráter quando faz você perder coisas para valorizar mais aquele que é imperdível, o nosso Senhor. Última coisa, e esse é o nosso ponto final. O nosso texto, especificamente Isaías 53, de 7 a 9, é citado explicitamente em 2 passagens do Novo Testamento que nos ajudam a entender como é que a obra de Cristo nos transforma em servos para o mundo. Então eu quero terminar essa palestra mostrando como é que o Novo Testamento aplica Isaías 53, especificamente os versos 7 a 9, tá? Exatamente a estrofe que a gente está olhando, ok? Como é que o Novo Testamento trabalha com ela? A primeira passagem eu não vou ler, porque a gente leu ontem. Se você voltar a sua Bíblia para Atos capítulo 8, a gente não vai ler, eu só vou destacar alguns pontos aqui. Atos 8 é a passagem em que o eunuco etíope está voltando, ele é um homem temente a Deus. O texto fala que ele viera adorar em Jerusalém, está no versículo 27. Ele viera adorar em Jerusalém, então ele é um homem temente a Deus. Provavelmente ele ou frequentava alguma sinagoga na sua terra, se ela tivesse, ou pelo menos tinha ouvido de alguém acerca desse Deus e ele queria aprender mais acerca desse Deus. Então ele vai a Jerusalém adorar, e quando ele volta ele está lendo as Escrituras, e ele está lendo exatamente o trecho que a gente está estudando. Os versos 32 e 33 são citados os versos 7 e 8. Tá? Foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Tal, né? Exatamente ali o texto de os versos 7 e 8. E aí, o eunuco disse assim: quem é ele? Nós falamos dessa passagem. E Filipe diz: esse é Jesus. Essa primeira passagem nos ensina uma coisa muito interessante, que eu quero que você preste atenção, porque ela é reveladora da transformação causada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse eunuco etíope, que provavelmente era um temente a Deus, ele foi atraído por essa passagem da humilhação sofrida pelo personagem. Talvez
ele pudesse se identificar com isso, sabe? Porque a atitude de ser um eunuco, de ser castrado, em várias culturas era sinônimo de uma certa humilhação. E ele vê que esse servo também foi sofrido, viveu uma vida sofrida. Então talvez essa passagem fosse intrigante para ele. É possível que essa passagem estivesse sendo intrigante para ele. O fato dele ser alto-oficial da rainha é marcante em face da sua impossibilidade de ter pleno acesso ao templo por ser castrado. Lá em Deuteronômio 23 diz que os eunucos não podiam ir muito adiante no templo, eles não podiam ter acesso ao lugar de adoração, como sinônimo da maldição que eles haviam sofrido. Eles não eram homens capazes de gerar de procriar, de ter uma descendência. Então isso era sinônimo de maldição. E olha que interessante, o próprio Isaías, no capítulo 56, profetizou que haveria um dia em que os eunucos teriam acesso à plena adoração. Então presta atenção. Isaías 53 fala de um servo sofredor. O 56 fala, um dia os eunucos terão acesso à adoração plena. E aí o que o eunuco etíope está lendo? Isaías 53. Justo Isaías 53, que fala desse servo que sofre em lugar dele. Então perceba que aqui a ideia é de que ele está removendo o servo sofredor, e é isso que Filipe vai ensinar para o eunuco. O servo sofredor remove qualquer obstáculo de impureza para criar servos purificados. Por que logo depois da passagem ele pede para ser batizado? Na sequência da passagem que a gente leu ontem, ele fala assim, que me impede de ser batizado aqui? E Filipe o batiza. Por quê? Exatamente porque um eunuco era sinônimo de impureza, e Jesus Cristo retira, o servo sofredor, retira o obstáculo de impureza, para que esse eunuco agora seja um servo purificado. Então, entenda como essa passagem apresenta a integração de um desprezível à presença do Senhor. Um desprezível é agora reintegrado à presença do Senhor. O cordeiro tinha que ser sem mácula para substituir gente cheia de defeito. E agora, embora o cordeiro perfeito tenha sido morto, nós, cheios de defeitos, nos apresentamos diante do Deus perfeito. É isso que essa passagem está mostrando. O eunuco que antes não tinha acesso, agora tem acesso à presença do Senhor. Por quê? Porque o perfeito se tornou desprezível em nosso lugar. Então, a primeira vez que essa passagem é citada, não é a única vez que ela é citada no Novo Testamento, ela aparece também em Lucas 22, o próprio Jesus se identifica com esse servo sofredor, mas essa passagem de Atos 8 mostra pra gente que o servo vem substituir desprezíveis, para que nós não sejamos mais desprezados pelo Senhor, mas sejamos colocados na sua presença. A segunda passagem, eu vou terminar com ela, e essa eu quero ler com você, está em 1 Pedro capítulo 2. Abre lá a sua Bíblia, por favor, 1 Pedro capítulo 2. Pedro 2, a partir do versículo 20, a gente tem Pedro trabalhando a ideia do sofrimento, e ele cita exatamente o trecho de Isaías 53 que a gente está estudando. 1 Pedro 2, a partir do verso 20 até o 23 eu vou ler, tá bom? Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Se entretanto quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Olha só a citação direta de Isaías. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O que a gente tem aqui em 1 Pedro é uma passagem que nos convoca a abraçar a vida de sofrimento em imitação a Cristo.
Então, para você entender um pouquinho de 1 Pedro e mais depois focado nessa passagem aqui. 1 Pedro é uma carta escrita para gente que estava sofrendo, tá? É uma carta para gente que estava sofrendo e ele diz assim, ó, sofrimento não é maldição. O sofrimento do cristão não é maldição, ela é bem-aventurança. Pedro chega a dizer isso. Lembra? Ele está imitando o próprio Jesus, que falou, bem-aventurados vós que sois perseguidos por causa da justiça. Então ele falou, é bem-aventurança para o cristão, faz parte da vida cristã. Então a gente deve encará-lo sob o exemplo e a obra de Cristo. Então agora, atenção, porque isso aqui é importante. Você não pode falar bobagem, então a gente tem que aprender direitinho. Há coisas da obra de Cristo que são inimitáveis. Por exemplo, eu não posso falar assim que, assim como Jesus sofreu e suou sangue lá no Getsêmani, nós também temos os Getsêmanes da nossa vida em que nós sofremos. Não, nada disso. Bobagem pura. Você não passa pelo Getsêmani. Você não passa pelo Getsêmani. Quem passa pelo Getsêmani é quem substituiu você. Então tem coisas de Jesus que são inimitáveis. Ele faz em seu lugar. Não adianta você dizer para tudo que Jesus faz, então vamos fazer igual, em seus passos o que faria Jesus. Não tem coisas que são inimitáveis em Jesus. Ele é o seu substituto. Mas há outras coisas nas quais o Novo Testamento ensina a gente a imitar Jesus. Então a gente sofre em imitação a Cristo. Como? Sofre pagando pecado? Claro que não. Isso é inimitável, né? Como é que a gente sofre? Aqui que vem a lição de Pedro. Ele vai dizer que sofrer por causa da verdade, por causa do Evangelho, é a nossa vocação. Nós sofremos em imitação a Cristo, no sentido de que a gente suporta com paciência aquele que testificou. Pedro vai falar muito de testemunho, e o nosso sofrimento tem a ver com testemunho. Veja que quando fala assim, ele não abriu a sua boca, que é o texto que Pedro cita, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou a sua boca. Ele sofreu e embora Cristo não tenha clamado por socorro, lembre, esse é um aspecto singular, mas existe um aspecto que é comum e que deve ser imitado, que é o fato de nós não clamarmos por justiça, quando o nosso sofrimento é por causa de Jesus Cristo. Abracemos antes do que lutemos contra esse sofrimento. Ele vai ensinar para a gente uma coisa que não é fácil, mas que é necessária para o testemunho. Isto é, se a razão do seu sofrimento é o fato de você ser de Cristo, então não rejeite isto, abrace isto. Não brigue por justiça quando o mundo odeia você por causa de Cristo. Abrace esse sofrimento. Isto é, entenda que faz parte da vida cristã. Você foi chamado a isso. O texto fala, porquanto para isto mesmo fostes chamados. Você tem uma vocação. E a sua vocação é sofrer injustamente por causa de Jesus. Pastor, mas significa agora que toda injustiça eu não posso fazer nada? Não, não é isso. O texto vai dizer inclusive que a gente se entrega àquele que julga retamente. A gente vive na expectativa de que Deus vai colocar os pingos nos is. Mas a gente não luta por um mundo justo. Quem faz esse mundo justo é Cristo quando Ele voltar. A gente luta por uma igreja que abraça a injustiça por amor do Senhor Jesus. Quer brigar por uma coisa boa? Briga por isso, tá? Brigue por uma igreja que abrace o sofrimento injusto por amor de Jesus. É isso que Pedro está nos ensinando. É por isso que a gente tem que brigar. Então, independente de nossa dor, pastor John Piper fala assim, todo triunfo da fé e toda perseverança na obediência são testemunhas da bondade de Deus e da preciosidade de Cristo. Isto é, quando você abraça esse sofrimento injusto, você está dizendo, mas Cristo é precioso. É por isso que eu não largo a Cristo, mesmo sofrendo, Cristo é precioso. Agora entenda, a gente não sofre para propiciação, isso é só Jesus. A gente sofre para propagação, isso sim, para propagação do Evangelho. É isso que a gente faz, e parte do nosso sofrimento é exatamente, o propósito dele, melhor dizendo, é o testemunho. Então nós somos servos de Deus, e o nosso serviço é tornar a obra de Cristo visível em nós. Você precisa trilhar, agora presta atenção que eu estou terminando e eu queria terminar com essas colocações, olha só.
Eu quero que você entenda que Pedro está ensinando uma coisa muito preciosa para a gente, que não é difícil de entender, mas leva um tempo para a gente abraçar isso como estilo de vida. A trajetória da sua vida é semelhante à trajetória do seu Salvador. Você primeiro precisa ser humilhado, para depois ser exaltado. Você segue o seu Cristo. Ele primeiro foi humilhado, para depois ser exaltado. Essa é a trajetória de todo seguidor de Jesus. Todo aquele que quer seguir a Cristo tem que primeiro morrer. Tem que primeiro ser humilhado, para enfim ser exaltado. Então você imita Cristo na trajetória. Você imita Cristo na postura. Em vez de ser alguém que luta pelas injustiças, lembra, se você quiser lutar por alguma coisa, lute por uma igreja que abraça o sofrimento por amor a Jesus Cristo. Brigue por isso. Isso é uma boa causa. Eu falei isso e repito. A gente tem que imitar a postura do nosso Salvador. E por último, mantenha a perspectiva correta. Pastor, mas do jeito que o senhor está falando, parece que crente não pode querer justiça. Não. Crente olha para a justiça lá na frente. A perspectiva dele é que alguém julga retamente. E esse alguém fará justiça necessariamente. Então quando ele diz assim que Jesus Cristo, quando ultrajado, não revidava com ultraje, mas entregava-se àquele que julga retamente, a ideia é, a sua perspectiva é, justiça há de ser feita, mas não pelas minhas mãos. Não pelas minhas mãos. Eu não sou um feitor de justiça, eu sou um sofredor de injustiça. E eu me entrego àquele que faz justiça em meu lugar, o nosso Pai. Então, você é imitador de Cristo, na trajetória de vida, na postura do Cordeiro e na perspectiva de quem aguarda juízo final. É assim que você se torna um servo exemplar, testificador. Olha só, nossa passagem ensina pra gente que o servo assumiu nosso lugar, não só para nos livrar do castigo, mas como Pedro nos ensina, para nos fazer servos. Servos, para fazer da gente servo. Essa é uma das coisas mais bonitas da vida cristã. É quando ela iguala todo mundo por baixo. Tem muito crente que quer ser príncipe, quer ser rei, mas Jesus Cristo diz assim, olha, você quer sentar em lugares celestiais? Primeiro você tem que aprender a servir. Não é? A gente é feito servo. O servo sofredor assumiu nossa natureza para nos fazer servos por amor a Ele. Essa é a história do Evangelho. E é por isso que a gente está aqui hoje. E é por isso que a gente olha para esse sol e a gente agradece o nosso Deus. Porque embora hoje seja dia seja o dia que a gente lembra da angústia do servo sofredor, não é um dia apenas para a gente dizer, ufa, fui liberto dessa angústia. É para dizer, Senhor, eu abraço essa carreira com alegria. Eu abraço essa carreira com alegria. Eu fui chamado para ser servo de Jesus. Ainda que isso envolva angústias, perseguições, injustiças, Cristo é precioso demais para eu largá-lo. Precioso demais para eu largá-lo. Eu abraço com alegria. Para o cristão, todo dia tem que ser dia de sol, ainda que sejam nuvens que cubram a gente de problemas, mas a nossa perspectiva está acima do sol, né? Aquele que julga retamente. Eu quero orar por você e por mim, porque nós fomos trazidos a esse lugar de descanso. Eu sempre gosto de lembrar isso. Vir para cá é muito gostoso, mas a gente foi trazido a esse lugar de descanso, para a gente lembrar que a nossa vida de descanso é de pagarmos pelo preço do nosso pecado, mas não é vida mansa e tranquila. Sair do PV sempre é uma lição, porque a gente volta para as angústias, preocupações, os problemas. Faz parte da didática, sabe bem? Faz parte da didática. É bom isso. Porque nós somos levados a lembrar que nossa vida é de seguir o servo Jesus Cristo. Quero orar por você e por mim, porque saber dessas coisas é uma coisa, crer nelas e viver nelas é outra. Eu espero que a gente tenha
um coração disposto a viver nessas verdades. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui ouvindo sobre o servo sofredor e aprendendo coisas preciosas sobre a sua obra e sobre a maneira como ele nos transforma. Pedimos que o Senhor não só nos ajude a entender o que foi pregado nesta manhã, mas especialmente, Senhor, ensina-nos a crer nessas verdades, a abraçá-las, a viver por elas. Que bom que nós as aprendemos, mas melhor ainda será quando nossa vida for um testemunho de quem tem a Cristo como algo tão precioso, como alguém tão precioso, que nós não lamentamos sofrer por Ele. Nós não lamentamos sofrer por Ele. Pelo contrário, Senhor, nós abraçamos com alegria, porque sabemos que sofrer pelo Seu nome é bem-aventurança. Recorda-nos essas verdades. Faz-nos meditar sobre elas sobre o dia de hoje. Isto é, no dia de hoje, quando nós estivermos brincando, conversando, descansando, ensina-nos a aprender que parte do descanso é porque Jesus nos livrou de castigos. Mas que o descanso que nós temos não é perene neste mundo. Neste mundo nós sofremos. Não sofremos apenas porque temos que assumir uma vida de martírio, no sentido de termos que morrer, mas porque temos que testificar. E essa é a ideia de sermos testemunhas, enquanto sofremos por amor a Ele. Então ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a abraçar essa vida e a louvar a Jesus Cristo por nos colocar nesse caminho. Dá-nos um belo dia. Não só belo porque está ensolarado. Dá-nos um dia de deleite em Jesus. Nós oramos em nome dEle. Amém.